Há muitas coisas interessantes aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 3 a 6. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você fará perguntas como: por que há guerras, fome, pecado, doença, morte, destruição? Se você aceitou a fé cristã, não fará mais perguntas. Agora saberá que enquanto houver uma mente carnal, enquanto estiver agindo de acordo com a carne em vez do Espírito, existirá a morte e a destruição. Mente carnal é a morte, mas a mente espiritual é a vida, é a paz. Porque a mente carnal é contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem poderia ser. Então agora registrem isso. O que estão na carne não podem agradecer a Deus. Essa é toda a resposta no mundo para quem quer saber. Por quê? Temos pecado, doença, morte, falta e limitação. Por ser mente carnal, viver na carne é a causa e o efeito. Então, vivemos na carne. Não podemos agradar a Deus, ou seja, não podemos estar em sintonia com o Espírito, a lei espiritual e a vida espiritual. A questão que se apresenta é essa: o que significa isso exatamente? De que forma vivemos na carne? Bem, uma vez que isso não se refere só aos pecadores, isso se refere a toda a raça humana, mesmo as pessoas boas. Vivemos na carne na medida em que trouxemos todas essas catástrofes sobre nós mesmos, e o mundo humano ainda está fazendo isso. Mesmo os bons humanos? E a resposta é esta: pela demonstração da minha própria vida e do caminho infinito, viver pela carne ou pela mente carnal significa viver no medo ou no amor da forma ou da criatura, ao invés do Criador. Em outras palavras, desde o momento em que você aceita o Espírito invisível como o único princípio de causa e criação e parar de ter medo do que o homem mortal pode fazer conosco, ou balas mortais podem fazer, ou o pecado mortal pode nos fazer, ou uma doença mortal. Pare de temer qualquer coisa que tenha forma e tenha toda a sua fé e esperança e dependência no invisível. Pare de olhar para o seu dinheiro para descobrir se tem abundância de suprimentos, mas reconheça que o Espírito é provisão e o dinheiro é apenas um meio de troca. Agora, enquanto você viver na crença de que uma certa quantidade de dinheiro representa riqueza ou pobreza, você está vivendo na carne, no que diz respeito ao suprimento, e terá uma limitação para sempre. No momento em que você entende que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, sobre você, isto é o meu e o seu suprimento. Você vai encontrar-se gradualmente em uma abundância que não diminuirá e não estará sujeito se as ações estão em alta ou em baixa, ou se os negócios estão tendo um boom, mas seu suprimento vai continuar a ser abundante. Agora, isso não significa que ele pode diminuir e aumentar, pois não diminuirá abaixo do que suas necessidades justas exijam. Da mesma forma, enquanto temer o que o homem mortal pode fazer com você, se o homem mortal é o Kaiser na Alemanha, Hitler na Alemanha ou Stalin na Rússia, você está vivendo pela carne. Teme a criatura ao invés de confiar no Criador. Enquanto sua esperança estiver em ter mais bombas do que o outro para estarmos seguros, estará confiando na criatura, na forma do que no Criador. Quando você acredita que tem que ter abrigos à prova de bombas ao invés de viver em Deus, você confia na criatura, na forma, no efeito, e isso é idolatria.
Então, viver pelo Espírito não significa mudar seu modo de vida atual. Isso não significa que não pode desfrutar de suas casas confortáveis, sua boa comida, roupa, seus casamentos, filhos, pais. Isso não significa que devemos nos tornar um asceta. Não significa que nos tornemos um tipo de santo emocional. Não, não. Viver pela carne para viver depois pelo Espírito significa uma mudança de consciência aqui, onde você coloca a sua fé agora. No Espírito invisível ou na forma chamada carne? Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu.